Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui temos uma outra raça de vaca aqui no canal, que é uma vaca que dá leite gorduroso, que é usado para fazer queijo, manteiga. Essa aqui é a vaca Jessie. Eu considero essa a vaca mais bonita de todas. Ela é menor, a vaca mais mansa de todas. Muito linda ela. Ela é um pouco menor que a holandesa. Essa aqui tem 13 centímetros até o ombro e 24 centímetros de comprimento. Ela é bem menor que a holandesa. Olha aqui uma comparação de tamanho aqui, ó, com uma holandesa que eu já fiz aqui no canal. Isso é um pouco menor. E como a vaca é um pouco assim, com os ossos aqui que aparecem, ficam expostos aqui as costelas e ficam expostos aqui essas partes aqui da traseira que são seus ossos. Ela é uma vaca um pouco esquelética aqui, entendeu? Ó, aqui também vai ter, ó, aqui. E aí ela possui mais gordura aqui, ó, ela é mais gorda do que qualquer vaca, apesar de aparecer aqui as costelas, podem ver. Por isso eu coloquei mais papelão aqui no segundo e coloquei mais dois aqui no terceiro papelão. E aí mais outros aqui, ó, na traseira, para ter espaço onde vou colocar a teta dela aqui, entendeu? E o último, eu quero pedir a vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que vocês se inscrevam aqui para ajudar cada vez mais o canal, para melhorar bastante aqui os vídeos que vocês querem, que vai chegar com o tempo aqui, viu pessoal? Então, vamos começar!
finalmente a vaca Jessie já está pronta. Olhem só para ela. Podem ver aqui como ela tem um olho totalmente preto. E aqui, a testa dela, até o focinho aqui, é mais alaranjado. Então você deve pintar mais de jatobá aqui na testa dela. O resto aqui é mais claro. Jatobá um pouquinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui a teta dela, ó. Eu usei lã para poder colocar aqui a cauda dela, na ponta da cauda, aqui a lã preta, ó. Que ela até mexe, ó. Até o pescoço, ó. E eu coloquei, afundei cada vez mais aqui as minhas unhas, assim, para poder mostrar as costelas dela aqui, ó. Entendeu? Enquanto ela é bem gordinha assim, ó. Porque ela tem essas costelas, ó. Aqui, ó. Entenderam? Que eu usei minhas unhas para fazer isso. Usem jatobá mais aqui na testa dela. Só deixar essa parte aqui branca para poder pintar de tinta chumbo aqui no focinho. As orelhas, ó. O outro lado, ó. E aí vocês sabem como é que faz aqui esses ossos aqui da traseira dela. E é isso aí, pessoal. Gostaram da Jessie? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fiquem de olho, porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos animais para vocês. Tchau, meus amigos. Até a próxima.